universo da Fórmula 1 vive mais um momento de grande repercussão após o embate entre Max Verstappen e George Russell, gerando uma onda de críticas ao comportamento do piloto neerlandês. A indignação é reforçada por atitudes semelhantes já vistas em outras etapas recentes, como aconteceu em corridas disputadas em Budapeste e no Catar no ano passado. A grande dúvida que paira é se Verstappen irá repensar suas atitudes nas próximas provas. Mas o que pensam seus colegas de pista e os líderes das escuderias sobre o episódio mais recente ocorrido em Barcelona? Agora que a poeira baixou e podemos analisar os acontecimentos de forma mais racional, fica mais evidente a necessidade de uma avaliação criteriosa sobre as escolhas do tricampeão mundial. A maioria dos competidores se pronunciou sobre o caso, indo muito além do comentário em tom de brincadeira feito por Norris na área de resfriamento. Leclerc, por exemplo, também protagonizou uma disputa acalorada com Verstappen, e em determinado momento houve inclusive um leve toque entre os dois carros. O comportamento do piloto da equipe Red Bull voltou a ser um dos principais assuntos no paddock. Durante uma entrevista concedida após o ocorrido, Lando Norris resolveu provocar o rival. Um jornalista da emissora britânica Sky Sports o questionou se o comportamento visto na pista seria um bom exemplo para crianças que praticam kart e sonham em competir profissionalmente. O britânico respondeu de forma indireta, dizendo que não era ele quem deveria julgar, pois a resposta era evidente. Quando o repórter comentou que sabia a resposta, mas não podia expressá-la, Norris concluiu dizendo que ele também não poderia. Os confrontos entre Lando e Max já foram recorrentes na temporada anterior, sendo o mais intenso aquele ocorrido na Áustria. O britânico afirmou que aguardava um pedido de desculpas de Verstappen, mas isso não aconteceu. Assim, acabou compreendendo da forma mais dura o que significa disputar um título contra alguém com aquele estilo agressivo. Ainda assim, esse tipo de atitude em que se força outro carro para fora da pista não pode ser encarado como algo aceitável. George Russell, inclusive, acredita que Max deveria ter agido com muito mais prudência, considerando o quanto aquilo prejudicou o desempenho dele e de sua equipe. Comentando sobre o caso, George disse que não fazia ideia do que o rival pretendia, mas que o resultado final foi terminar na quarta colocação, enquanto Max cruzou a linha de chegada em 10º lugar. Ele classificou a manobra como absolutamente desnecessária. Na visão do britânico, o movimento pareceu proposital. Ele afirmou já ter visto situações parecidas em corridas online, como no iRacing, mas jamais na Fórmula 1. Considerou aquilo inédito e lamentável, pois Max é indiscutivelmente um dos grandes talentos do esporte. Para ele, é decepcionante que jovens que se inspiram em Verstappen tenham esse tipo de atitude como referência. Russell também opinou sobre os comentários recentes feitos por Nico Rosberg, que sugeriu que Verstappen poderia ser punido com uma suspensão de uma corrida. George tentou ser equilibrado, dizendo que não queria parecer rigoroso demais, mas se fosse comprovado que a atitude de Max foi deliberada, então uma punição dessa natureza seria válida. Ele lembrou que os pilotos colocam suas vidas em risco a cada corrida e que comportamentos assim geram preocupações sobre o tipo de legado que será deixado. Até mesmo Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes e conhecido por admirar Verstappen, resolveu se manifestar. Durante sua entrevista, o austríaco afirmou ter escutado que Max teria recebido uma instrução para permitir a ultrapassagem de Russell. Ele confessou que não sabia disso na hora da corrida e achou estranho o fato de o carro do piloto neerlandês ter saído tão lento da curva 4, suspeitando até de um possível problema técnico. Toto levantou a hipótese de Max ter tentado abrir espaço apenas para voltar à frente, utilizando a zona de ativação da asa móvel. No entanto, para ele, qualquer que tenha sido a intenção, não foi algo positivo. Segundo Wolff, atitudes como aquela não combinam com o espírito do esporte. Por fim, ele disse que pilotos desse nível, por vezes,
Não percebem que estão em desacordo com todos ao redor, citando inclusive exemplos de grandes nomes do passado que demonstravam comportamentos semelhantes. A fala de Toto, vindo de alguém que esteve no centro do polêmico final de 2021 em Abu Dhabi, surpreende por seu tom mais brando. Por outro lado, Christian Horner saiu em defesa do seu piloto, argumentando que a equipe agiu da forma que considerava correta diante da expectativa de que Max seria punido. Ele reiterou que Verstappen foi orientado a obedecer uma ordem de equipe, o que acabou não acontecendo. Independentemente de concordar ou não com a instrução, Horner destacou que, em uma equipe, nenhum integrante está acima das decisões coletivas. Vale lembrar que antes do toque com Russell, Verstappen e Leclerc já haviam protagonizado outro momento tenso, ainda na reta principal, com um leve contato. Segundo o próprio Leclerc, Verstappen tentou empurrá-lo para o trecho mais sujo da pista, algo que ele também teria feito se estivesse na mesma posição. Charles afirmou que Max cometeu um erro na curva anterior e que ele, percebendo a oportunidade, tentou usar o vácuo. O primeiro movimento ainda foi contornável, mas no segundo já não havia espaço, e foi ali que o contato se tornou inevitável. Para o monegasco, isso faz parte das disputas e não há motivo para maiores preocupações. É interessante observar que Max e George já vinham se estranhando desde o campeonato de 2024. Mesmo não estando exatamente no mesmo nível de disputa pelo título atualmente, tudo pode mudar com o novo regulamento. Agora, há uma percepção crescente de que a penalidade aplicada ao piloto da Red Bull foi leve demais. Olhando para o histórico da categoria, em 2017, no Grande Prêmio do Azerbaijão, ocorreu algo semelhante. Na ocasião, Hamilton reduziu a velocidade antes da relargada, o que levou Sebastian Vettel a emparelhar ao lado e tocá-lo de forma proposital. A punição aplicada a Vettel foi de 10 segundos de parada obrigatória nos boxes. Portanto, apesar da gravidade da atitude de Verstappen, não se pode dizer que ele cometeu algo sem precedentes. Seu gesto foi antiesportivo, mas se comparado a manobras feitas por Schumacher ou Hamilton em outros tempos, fica claro que esse tipo de atitude, infelizmente, não é nova. Não estou dizendo que foi certo, mas sabemos o perfil combativo de Verstappen. Ele é um piloto duro, que não cede posição facilmente. E, no caso específico da curva 1, ele estava sim à frente no ponto de tangência, como confirmou a documentação oficial da Federação Internacional de Automobilismo. Isso exclui qualquer necessidade de devolver a posição. Imagine-se em meio à mais alta categoria do automobilismo, carregando a pressão de resultados, quando seu próprio time sugere uma ação que parece errada. Mesmo tendo uma trajetória de vitórias e conquistas, ver sua equipe errando dessa forma é frustrante. Ainda assim, Verstappen buscou contornar a situação e publicou uma retratação, pedindo desculpas tanto a Russell quanto ao público. Porém, considerando declarações anteriores, nas quais disse não se importar com a opinião alheia, fica a dúvida se o pedido de desculpas foi sincero. Em seu perfil nas redes sociais, ele escreveu que a corrida vinha sendo positiva até a entrada do carro de segurança. Comentou sobre a escolha estratégica dos pneus e afirmou que algumas decisões após a relargada acabaram gerando frustração. Admitiu que reagiu mal, reconheceu o erro e disse que sempre se entrega ao máximo pela equipe, mesmo quando as emoções ficam à flor da pele. Finalizou dizendo que às vezes vencem juntos, outras vezes perdem juntos, e que espera reencontrar os fãs no Canadá. É inevitável pensar que muitos interpretaram esse pedido como fruto de um trabalho bem feito por sua equipe de comunicação. No entanto, Max não precisa se curvar diante de ninguém. Sabemos da sua capacidade e o que lhe falta talvez seja apenas ajustar sua postura quando algo não sai como o esperado. A comunicação interna com a equipe precisa ser mais direta. Se a orientação era deixar Russell passar, ele deveria ter confiado.
Pode ser que, naquele instante, a equipe tivesse informações mais precisas do que ele. Embora agora saibamos que Verstappen tinha prioridade na curva e que, tecnicamente, não precisaria ceder posição, é importante lembrar que antes disso já havia ocorrido um leve contato e uma tentativa de ultrapassagem arriscada por parte de Russell. Em situações assim, não dá para esperar que alguém com o perfil combativo de Max simplesmente recue como se estivesse prestes a ser ultrapassado por líderes de prova. Certamente, ele pensará 2 vezes antes de repetir algo semelhante, principalmente agora que acumula 11 pontos em sua superlicença. Com mais um ponto, ele será suspenso por uma corrida. E mesmo afirmando que não está lutando pelo campeonato deste ano, não se pode imaginar que vá abrir mão de suas chances tão facilmente. Russell, mais do que ninguém, deveria saber disso. E mesmo que tivesse essa consciência, provavelmente não havia nada que pudesse fazer para evitar o que aconteceu. E agora, após tudo isso, queremos saber sua opinião. O que você acha da forma como Verstappen agiu nessa disputa com Russell? Na sua visão, ele deveria ser mais severamente punido em situações semelhantes? Deixe sua resposta nos comentários aqui abaixo e aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora.